Olá! Hoje no mundo político, o balanço do ano de 2020 na Assembleia do ponto de vista da oposição. Eu vou conversar com o deputado André Quintão, que é líder do bloco de oposição que reúne o PCdoB, o PL, PROS, PSOL, PT e Rede na Assembleia de Minas. Deputado, muitíssimo obrigada por participar do programa na TV Assembleia. Prazer, Vivian, ainda que de maneira remota, mas aqui disponível para fazermos aí um balanço das atividades, da Assembleia e também dos desafios que Brasil e Minas enfrentam nesse momento, principalmente com a pandemia. Pois é, nós não temos como falar de 2020 sem falar de pandemia, é impossível, né? Que balanço, então, o senhor faz das ações, das decisões que passaram pela Assembleia de Minas? Bem, Vivi, a pandemia em si é um acontecimento terrível, né? Matou muita gente, né? Brasil, 170, 180 mil pessoas até aqui. Em Minas Gerais, mais de 10 mil mineiros e mineiras, né, que tiveram a vida levada precocemente. E nós tivemos ainda a conjunção de uma pandemia no momento em que o Brasil é governado por um presidente que nega a ciência, que não fez um esforço de coordenação nacional no enfrentamento da pandemia, que ideologizou questões de saúde pública, questões científicas, inclusive em relação à própria vacina, que é talvez a grande esperança, expectativa de toda a humanidade para evitar mais mortes, para evitar também essa desorganização da economia com consequências sociais. Então, eu queria dizer que foi uma infeliz conjugação de pandemia com o Brasil governado por um presidente que nega a ciência. Aqui em Minas, eu dividiria a minha análise em dois olhares, né? Primeiro, por parte da Assembleia. A Assembleia, desde o início, ela teve uma posição majoritária, eu diria, né? Não unânime, mas majoritária, e essa foi a condução tanto do presidente Agostinho quanto do colégio de líderes, no sentido também de acelerar, do ponto de vista tecnológico, condições para que pudesse garantir o funcionamento legislativo, mas sem a presença na própria Assembleia, evitando aglomeração e evitando o funcionamento presencial. Eu acho que essa arrancada foi importante, porque nós nem deixamos de trabalhar, né, mas também não continuamos, né, a dinâmica da Assembleia como se não existisse pandemia. Então, achar esse ponto de equilíbrio foi importante, e sempre seguindo as orientações e recomendações do Comitê Epidemiológico de Belo Horizonte. Belo Horizonte também se destacou no país em, já no início, garantir uma restrição, um distanciamento maiores. Acho que a produção da Assembleia nesse período, inclusive em relação à pandemia, com um rito específico chamado rito Covid, foi muito importante. Do ponto de vista de legislação, o governo teve, de Minas, todas as condições para executar políticas públicas na área da saúde, mas também na área social. O maior exemplo foi o auxílio financeiro estadual, o Bolsa Merenda e depois o Renda Minas, que foi garantido através de legislação aprovado pela Assembleia Legislativa. Várias diretrizes, né? Permissão para usar o recurso do Fundo de Erradicação da Miséria, a própria destinação de recursos adicionais com remanejamento orçamentário, com remanejamento de emendas parlamentares. Destacaria o convênio da Assembleia com o FMG, a partir de economia também realizada pelo funcionamento remoto da Assembleia. O Assembleia fiscaliza agora de balanço. Durante a pandemia foram várias audiências públicas, né? Nós adotamos uma dinâmica de funcionamento onde nós tínhamos reuniões semanais, audiências com secretários, dias de votação específica sobre o rito Covid, projetos relacionados à Covid.
a questão das declarações de estado de emergência dos municípios, do próprio estado de Minas Gerais. Então, assim, eu tenho um balanço muito positivo. Lógico que o trabalho remoto na política, no legislativo, ele traz desafios, né? A política é um espaço essencialmente de construção de consensos, de diálogo. Então, muitas vezes, o funcionamento remoto quebra um pouco essa dinâmica de debates em plenários mais acalorados, mais aprofundados, restringe muito a presença das pessoas na Assembleia, mas esse é um preço que a gente tem que pagar em função da pandemia, né? A prioridade tem que ser vida humana. Mas, por exemplo, na votação da reforma da Previdência, isso foi muito sentido. Eu acho até que essa ausência desequilibrou um pouco o jogo. Mas, mesmo assim, né, enquanto líder do bloco de oposição, nós tivemos uma atuação muito ativa durante 3 meses, né, debatendo e melhorando, né, ou atenuando as perdas dos servidores com a reforma da Previdência. E agora, na reta final, também aprovando projetos importantes, né, garantindo os contratos temporários aí durante a pandemia e até quando não houver, né, o concurso. Ontem, né? Então, exatamente. Então, eu acho que é um balanço positivo, Vivian, diante, né, de todas essas dificuldades. Esse é um olhar. O outro olhar é sobre a ação do Executivo. Pois até a propósito disso, mas mencionando um projeto que é de sua autoria, que recebeu um substitutivo, é um projeto que pretende garantir vacina para todos em Minas. Não é? O governador Zema disse que vai esperar as ações do Ministério da Saúde, que é a compra e registro, enfim, está alinhado com as decisões e o time do Ministério da Saúde do governo federal. Zema participou, inclusive, agora pela manhã, na manhã de hoje, né, do lançamento do plano de vacinação, que ainda não tem data, que é alvo de muitas críticas, não é? Não só da imprensa, mas de especialistas, de políticos, da própria oposição a Jair Bolsonaro, da condução, como está sendo conduzida essa política do governo em um momento grave que é a vacinação. Agora, essa posição, a pergunta é relacionando o seu projeto com a posição do Zema, pode trazer conflito entre o que o senhor está propondo no seu projeto para garantir a vacina e o alinhamento, a posição que Zema está adotando em consonância com o governo federal, pode trazer problema? Olha, Vivian, desde o início da pandemia, uma crítica que nós temos feito ao governador é que ele está bastante omisso e quase que submisso à atuação do governo federal em relação da pandemia, que foi muito ruim. Né? Troca de ministros sucessivas, trocas, né? A negação da ciência pelo próprio presidente, que estimulou, induziu aglomeração, que agora fala em não tomar a vacina, que ideologiza, que coloca veto não sanitário científico a uma vacina, mas veto ideológico. O governo de Minas, quando os governadores cobraram do governo federal essa coordenação, o governo de Minas ficou calado, o governo de Minas vacilou na questão da flexibilização e da pressão de setores econômicos. Felizmente, talvez Belo Horizonte deu um sinal mais científico nesse sentido e segurou um pouco essa tentativa do governador de flexibilizar antecipadamente. E agora, na questão da vacina, da mesma forma. Enquanto os estados cobram uma ação mais efetiva, mais ágil do governo federal na liberação das vacinas, na análise das vacinas, no estabelecimento de metas, de prazos, a gente vê que o governo de Minas simplesmente fala: vou seguir o que o governo federal fizer. É lógico, aí eu queria deixar claro, se nós estivéssemos sendo governados, né, por um presidente razoável, não vou te falar excelente, não, razoável,
um presidente que seguisse as boas práticas de políticas públicas. A gente sabe que vacinação é uma campanha nacional, tem uma coordenação nacional, tem grupos prioritários, tem toda uma logística. Esse é o ideal. Só que nós não podemos ficar refém do negacionismo do governo federal. Então, quando o governo federal coloca entrave ideológica a uma determinada vacina, isso é gravíssimo. Quando o próprio presidente menospreza a importância da vacina, isso é grave. Então, o que nós fizemos na Assembleia, e aí o projeto é de minha autoria, mas foi discutido no Colégio de Líderes, e foi um entendimento dos líderes, não foi por outro motivo que ele foi aprovado por 59-1, é que nós deveríamos dar ao Estado instrumentos para que ele tivesse autonomia e liberdade dentro de uma obrigação prevista de garantir vacina para quem dela precisar e desejar. Então, o projeto tem duas faces. Uma é o Estado tem que garantir a vacina para quem assim desejar. Segundo, o Estado poderá se valer da legislação federal que permite adquirir emergencialmente vacinas que, mesmo que a Anvisa ainda não tenha aprovado num determinado prazo, mas se essa vacina, eu vou deixar claro aqui, se essa vacina tiver validação de uma organização científica internacional, da China, do Japão, dos Estados Unidos ou da Europa, o Estado de Minas poderá adquirir a vacina. Então, traduzindo, isso que foi aprovado, além das campanhas de mobilização da população para o maior número de pessoas terem a vacina ser gratuita, começar pelos grupos prioritários, isso tudo tem no projeto. Agora, vamos imaginar que a Anvisa, que está sendo muito enfraquecida pelo presidente Bolsonaro, estabeleça um processo de protelação, por exemplo, da Coronavac, que é uma associação chinesa com o Instituto Butantan. O governo de São Paulo já sinalizou, né, vai ter lá a produção e utilização. O prefeito de Belo Horizonte já está fazendo o acordo para vacinar os seus profissionais de saúde. O governador de Minas vai ficar de braço cruzado esperando que o presidente Bolsonaro, que é contra a vacina, vai fazer? É isso que nós não deixamos acontecer aqui em Minas. Nós aprovamos o projeto e eu espero que o governador sancione, porque nessa mesma atividade nacionalmente, eu acompanhei, né, remotamente no noticiário e até nas redes sociais do governador, ele mencionou, vou garantir vacina para todo mundo. Tá, mas em qual tempo? Vai ser o tempo do presidente que nega a vacina e que tem veto ideológico? Porque a vacina... Eu não quero saber se a vacina vem de país capitalista, socialista, comunista, social-democrata. Eu quero saber se a vacina tem a validação científica, se ela é eficaz e não traz consequências para quem a toma. Esse que é o parâmetro, mas não é o parâmetro hoje do presidente que quer, inclusive, interferir na atividade da Anvisa. Então é isso, né? O governo de Minas... Nesse sentido, pode ser importante, pode ser decisivo, porque, de fato, assim, nós estamos já há dias tratando disso, lança o Plano Nacional, fala do Plano Nacional, tem uma série de anúncios que vêm sendo, né, sucessivos, mas não existe, de fato, um prazo, uma projeção, mas a projeção que tem são 2 meses, né? ou mais do que isso, um pouco. Então, não, eu acho, o Supremo seria o caminho, inclusive para o Estado? O Supremo, eu acho que agora é toda a sociedade. Acho que o Congresso tem que colocar isso no centro do seu debate. Os governadores, né, um fórum de governadores, as associações e a Confederação Nacional dos Municípios, as assembleias legislativas. Essa lei, Vivi, é importante porque ela dá condição política e jurídica para o governador não ficar refém de uma eventual protelação por parte da Anvisa. Tomara que a Anvisa analise todas as vacinas rapidamente, aprove-as dentro de critérios científicos mais rapidamente, que o governo federal adquira
rapidamente a quantidade suficiente para imunizar todo o país e que estabeleça um plano de logística. Se isso acontecer, ótimo, mas não é isso que nós estamos vendo. Nós temos um plano que não tem prazo, não tem meta, não tem estratégia. Segundo E o agora, noticiário, outros estados já estão se na iminência movimentando. de ficar, inclusive, sem seringa, né? Não, e outra coisa, né, Vivian? Se Minas fica de braço cruzado esperando, outros estados e municípios não estão fazendo. Então, no caso lá da Coronavac, do Butantan, o prefeito de Belo Horizonte já se mobilizou, outros governadores têm se mobilizado, governador da Bahia, governador do Maranhão. Minas vai ficar no último lugar da fila, esperando a boa vontade do governo federal? É isso que nós não queremos que aconteça, por isso que a gente espera, o governador tem até 7 de janeiro para sancionar ou vetar o projeto. Agora, é um projeto da Assembleia, né? Eu fui o autor, mas foi 59-1 a votação, né? Eu espero também que o governador não ideologize essa questão, assim como fez o presidente Bolsonaro, colocando em risco a vida dos brasileiros. Deputado, depois de um período de relações mais amenas, a gente pode dizer isso, ao longo de 2020, entre a Assembleia e o governo, na semana passada, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, subiu o tom e fez críticas duras a declarações que o secretário de Planejamento, Otto Levi, havia feito, e das pressões, e também por conta de pressões do governo em torno das pautas que o governo manda para a Assembleia. Ele chamou o Otto Levi de secretário fake news. Pode ser um ano mais difícil? Como é que o senhor está enxergando 2021, as perspectivas para as pautas do governo, que são muito ambiciosas? O governo continua, ele tem elencado 2020, o elenco de pautas dele não aconteceu, mas tem elencado as mesmas pautas e outras tantas para 2021. Nós podemos falar aí de reformas, o governador falou em reformas que ele julga que são importantes, como reforma tributária, como reforma administrativa, tem falado sempre em privatizações. Eu queria saber a opinião do senhor sobre as perspectivas das pautas do governo na Assembleia de Minas, especialmente após essa manifestação dura do presidente da Casa. Em primeiro lugar, com relação a esse atrito ocorrido agora no final do ano, o secretário de Planejamento, ano passado, quando, sob forte pressão induzida pelo governo, que utilizou, inclusive, muitos estratos, segmentos do funcionalismo para pressionar a Assembleia, para aprovar rapidamente a antecipação dos recebíveis, né, da Codemig, o secretário disse que esse projeto era a tábua de salvação para a regularização do 13º e do pagamento do servidor. Nós, da oposição, inclusive, sofremos muito, porque o projeto chegou muito ruim na Assembleia, era um projeto lesivo ao interesse público. E nós tivemos a responsabilidade de fazer audiência pública, estudos técnicos, aprimoramos muito o projeto, sob forte pressão induzida pelo governo para forçar a Assembleia a aprovar qualquer coisa de qualquer jeito. Nós temos responsabilidade, nós não nos submetemos a esse tipo de pressão, mas dialogamos com os servidores, explicamos que votaríamos o projeto desde que ele atendesse ao interesse público. E assim foi feito. A Assembleia fez a sua parte. O salário do servidor foi regularizado? Não. Então, agora, o Estado, que já pode, olha, o Estado, para quem está acompanhando aí a TV Assembleia, o Estado já pode vender até 49% das ações da Codemig. Isso a Assembleia aprovou lá no governo Pimentel. Isso. Já pode vender até 49%. O Estado já pode antecipar os recebíveis do Nióbio até 2032. 12 anos, já pode, já foi aprovado. Aí chega agora, na reta final, faltando poucos dias para terminar o ano legislativo, não só o secretário, mas o governador também tem falado
que se a Assembleia aprovar a privatização da Codemig, que é um outro projeto que ainda está na primeira comissão, tá lá na Comissão de Justiça, aí vai resolver o problema do funcionalismo. Aí, de fato, a reação do presidente foi uma reação do legislativo. Ele falou não em nome pessoal, simplesmente. Foi um sentimento de todas as bancadas, e eu posso dizer, inclusive, de bancadas que dão sustentação ao governador. Porque o governador ele já tem instrumentos de buscar equacionar, se não totalmente, parcialmente, esse buraco fiscal de Minas Gerais. Então, acho que se o governo insistir, respondendo objetivamente sua pergunta, nesse caminho de uma pressão externa e não investir num processo de negociação, ele terá dificuldades, até porque as pautas que o governo tem colocado, privatizar a CEMIG, privatizar a Copasa, privatizar a Codemig, são pautas muito indigestas ao interesse público. Nós temos experiências de privatização em outros estados, dos órgãos da energia e do saneamento, que pioraram o serviço público, que aumentaram as tarifas de água e luz. Será que o deputado vai querer aprovar privatização para aumentar a conta de água e luz, para dificultar a água e a luz chegarem nas regiões mais distantes, mais pobres do estado? Será que é justo fazer esse tipo de chantagem? Para pagar o servidor tem que privatizar. Não, o caminho não é esse. Eu não ouvi ainda o secretário Otto pedir à Assembleia para fazer um reexame das renúncias fiscais, que levam 8, 10 bilhões de reais ano do governo. Será que essas renúncias fiscais, imposto que o Estado abre mão de recolher de grandes grupos econômicos, essas renúncias estão trazendo os benefícios compatíveis com o valor que o Estado deixa de arrecadar? Isso é um assunto proibido no governo ultraliberal do governador Zema. Você acha que tem alguma chance, isso falando do conjunto da Assembleia, alguma chance de passar a privatização ano que vem? E se Eu tem, acho que... qual empresa? Olha, CEMIG e Copasa, lembrando que nós temos uma previsão de referendo na Constituição do Estado. E se o governo quiser retirar essa previsão de referendo, ele vai ter que ter 48 votos. Eu acho difícil o governo ter condição política de retirar da Constituição um mecanismo de participação democrática no caso de tentativa de privatização nas áreas de energia e saneamento. A privatização da Codemig eu acho muito perigosa, porque nós já fomos no limite, autorizando vender até 49%, autorizando adiantar recebimento, né, de parcelas do nióbio, porque o nióbio tem uma importância mineral estratégica no mundo de hoje. Então, Minas Gerais abrir mão de tudo para regularizar pagamento, aí regulariza um ano, aí no segundo ano precisa de novo. Aí vai vender o quê? Aí já não tem nem o nióbio para vender. O governador alega que a venda, só a integralidade poderia interessar ao mercado, que vender 49%, que ninguém quer ser parceiro, quer ser sócio do governo, enfim, do governo, do poder público. Essa é a alegação que ele faz, né? Eu já ouvi de representantes do governo as posições mudam muito de meses, né? Por isso que o secretário fica, inclusive, numa posição desconfortável. Porque ano passado ia antecipar o recebimento, nós já temos, né, muitas empresas interessadas, né, nessa operação e tal. Não fez. A venda de até 49% das ações, teve um período aí que o pessoal do governo falou, não, o BNDES vai comprar, vai adquirir. Aí depois o governador fala que o mercado não tem interesse em adquirir. Ou seja, o próprio governo não escolhe um caminho e vai. Ele fica dividido. Ele não tem, me parece que ele não tem uma estratégia muito sólida em relação à Codemig. E outra questão, Vivian, muitas vezes, essa é uma característica do governo do Novo, eles tratam questões de política pública como questões ideológicas, como questões programáticas. É como se não é por necessidade do Estado,
é necessidade de aplicar o programa ideológico do Novo no governo. E Mas isso não é automático. sobre necessidade, deputado, tem dados concretos que mostram que a dívida de Minas está crescendo muito. A questão do ajuste fiscal é uma questão que se coloca o tempo todo, mesmo que tenha um aspecto ideológico na abordagem do governo, tem um fator de que nós estamos com a dívida, o pagamento dos juros da dívida suspensos, mas isso é uma coisa temporária e vai se acumulando. Só nesses 2 anos de governo Zema, tem aí 30 bi, segundo o Tesouro Nacional, acumulados, que somam no total aí de 144, quase 145 bi. Então, tem uma questão real, né? Como é que o senhor acha que o governo deve tratar isso, deveria tratar? Por exemplo, a adesão ao regime de recuperação fiscal é apontado por eles como a única saída para conseguir lidar com, além inclui-se no regime as privatizações, ações nesse sentido. O que o senhor acha que caminho que a oposição acredita que o governo tem que tomar? Vivian, não tem uma única alternativa, é um conjunto. Eu falei aqui que renúncia fiscal em Minas Gerais leva 10 bilhões de reais ano. Se a gente vai olhar a expectativa de venda de CEMIG ou Copasa, é menos do que isso. Então, eu estou falando de uma renúncia de receita fiscal anual. E esse assunto eu não vi ainda o governo discutir. Nós sabemos que não é só o governo federal que vai resolver a situação, mas também não há como os estados equacionarem suas questões fiscais sem uma mudança no relacionamento federativo. O Congresso acabou de aprovar já uma compensação pequena, muito longe do que nós reclamávamos em relação à Lei Candir. Mas vem aí 120, 150, 200 milhões por ano para o Estado de Minas Gerais. Além disso, nós teríamos que discutir a questão do imposto sobre produtos exportados. São pautas nacionais que o governador tem que ser um líder político. Quando os governadores estavam reclamando da possibilidade de não vir o recurso do Fundeb, Minas Gerais foi o único, Minas Gerais mais um do Norte, que não assinaram o documento. Então, como é que o governador reclama de ausência de recurso e não se associa ao movimento dos governadores para ter recurso do Fundeb? E o recurso está vindo. E agora teve lá no Senado a mobilização para não perder 16 bilhões. Será que o governador está preocupado com isso? Será que ele está ligando lá para os deputados do partido dele, para a bancada federal de Minas, agora, olha, lá na Câmara, vocês não deixam tirar 16 bilhões do Fundeb, não, porque isso vai impactar em alguma medida o Estado. Então, se você vem só com a cartilha que te interessa, tem que privatizar, perde a credibilidade total. Deputado, o Bloco Democracia e Luta fica com um integrante a menos com a saída, né, a partir de 1º de janeiro, da deputada Marília Campos, que se elegeu prefeita de Contagem. O bloco tem ali a conta, 16 integrantes para ser bloco, né? Pela regra, tem que ter 16 integrantes. Qual que é o futuro do bloco de oposição na casa? Bem, primeiro registrar aqui a alegria da vitória no segundo turno, né, da Margarida, deputada federal em Juiz de Fora, e da nossa querida deputada Marília Campos em Contagem. Ficamos muito felizes, né? É uma vitória importantíssima, mostra também a liderança da Marília e seu trabalho já reconhecido quando foi prefeita. Agora, de fato, pela legislação eleitoral, a gente fez uma coligação proporcional na última, ainda era permitido, né? Agora não é mais, agora cada partido lança a sua chapa. E o primeiro suplente é um representante do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, né? O Mucida, né? Lá de Itabira. O PSB não está no nosso bloco. Então, em tese, Vivian, com 15 deputados e deputadas, não há bloco no ano que vem. Agora,
há um desenho na Assembleia, há uma construção política que ainda vai ser materializada em janeiro e fevereiro. Por exemplo, eu não sei se vai ter migração partidária, se, à luz dos resultados eleitorais, deputados e deputadas eventualmente possam fazer mudanças de partido. Se isso ocorrer, pode impactar também, para pior ainda ou para melhor, na formação dos blocos. Agora, o que vai acontecer é que eu e o Ulisses, principalmente, que é o líder de minoria, vamos ter mais trabalho agora. Natal, Réveillon, início de janeiro. Como é pandemia, não tem nem como, nem deve viajar, né? Porque a gente estão no meio, a pandemia não está no finalzinho, eu pelo menos acho que não está no finalzinho. Então, nós vamos ter que gastar muita saliva aí para buscar um partido ou mais de um partido, para que a gente possa ter... É muito importante ter bloco, né? Seria muito ruim. Se não tiver, o quanto isso pode fragilizar a oposição? Olha, Vivian, a existência de um bloco dá mais robustez para a ação política de oposição, que é muito importante. Um parlamento sem uma oposição forte é ruim, inclusive, para o governo, porque a oposição também empurra para frente o governo, né? Equipe de governo, etc. E do ponto de vista democrático. O plano B, se não tiver bloco, nós temos a maior bancada, né? O PT ainda tem a maior bancada. Então, a gente vai ter um funcionamento de bancada, né? do PT, com liderança de bancada, e construindo as estratégias de votação com os parceiros que estão no espectro de oposição ao governo Zema. Agora, tem tempo, né? Essa montagem ela se concretiza no 1º de fevereiro, no início, né, na retomada dos trabalhos. Agora, tem repercussão, né, Vivi? A gente tem que ser honesto. Se não tiver bloco, diminui a presença em presidência de comissões, por exemplo. Talvez esse é um fator mais decisivo, né, que interessa muito, não só a oposição, mas a sociedade mineira, os diversos setores, né, a presidência de comissões que a gente desenvolveu nesses 2 anos foi muito relevante, altamente produtivo. Depois, quem fizer um balanço aí da Assembleia, número de audiências públicas, por exemplo, a gente vai ver que as comissões presididas, né? Isso, lógico, antes da pandemia, agora é um outro contexto, a gente vê a vitalidade, né, do papel de fiscalização da oposição e da Assembleia no seu conjunto também, com a Assembleia fiscaliza. Então, Vivian, é muito trabalho político para a gente consolidar o bloco, e eu acho, aí é uma intuição minha, que para a Assembleia, esse modelo que nós adotamos, inclusive com 4 blocos, foi muito positivo para o desempenho institucional da Assembleia. A Assembleia de Minas ela reafirmou muito seu protagonismo e independência. A reeleição do presidente Agostinho Patrus agora da forma que foi feita, sem nenhum tipo de questionamento, unanimidade absoluta, mostra que houve um contentamento com o papel desempenhado pela Assembleia Legislativa, funcionando nesse desenho político harmônico, tendo base, tendo oposição, blocos independentes, né? E, sobretudo, né, Vivian, uma oposição que não é aquela oposição do quanto pior, melhor, como nós, no governo passado, sofremos. Nós, em nenhum momento, obstruímos alternativas efetivas que pudessem melhorar a vida dos mineiros e mineiras, né? Disso, o governo de Minas não pode reclamar. Deputado, só para a gente encerrar, o maior desafio para 2021 que a Assembleia tem, o senhor consegue vislumbrar rapidamente, numa palavra? Ô, Vivian, estamos ainda na pandemia. É a vacina, é o tratamento, para quem, inclusive, está com a pandemia, são os leitos, né, a prevenção, e recuperar a economia é fundamental, e também reduzir os impactos perversos sociais trazidos pela pandemia. Então, nós temos a pandemia em si, o tratamento, a vacina, e a recuperação econômica e social no pós-pandemia. Oxalá, né, deputado? Muitíssimo obrigada. Grande abraço, Vivi, e parabéns aí pelo trabalho aí que vocês estão desenvolvendo também. Obrigada mais uma vez.
Conversei com o deputado André Quintão, que é o líder do bloco de oposição, que reúne diversos partidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos na Assembleia, inclusive o PT, que é o partido do deputado. Até a próxima, então. Até a próxima. Um abraço, Luiz.